Chinatown de Yokohama é um dos bairros, acho, mais estéticos que tem aqui na região de Tóquio. Tem muita lanterna, muita luz, muito neon. Eu já tenho um vídeo aqui no canal tirando foto lá, mas eu nunca fiz uma caminhada por lá. Hoje aproveitar que tava chovendo, né? O chão vai estar molhado ainda. Vou andar por lá e a gente vai trocando uma ideia. Um comentário que eu recebo sempre, né? Desde o começo sempre recebi tanto nos vídeos aqui no YouTube quanto também nas fotos lá no Insta, né? É o pessoal sempre falando que quando eles vêm esses lugares aqui no Japão, né? Eles sentem meio que uma nostalgia, né? Uma melancolia, assim, uma saudade, mesmo que eles nunca tenham estado aqui no Japão, né? Mesmo que eles não tenham memórias desses lugares realmente, por algum motivo eles sentem meio que uma saudade, assim, uma nostalgia, um negócio meio melancólico, assim, tá ligado? E é exatamente isso, né, que eu procuro mesmo. Eu acho que alguns de vocês percebem, né, que tanto nos vídeos quanto nas fotos eu tento realmente transmitir essa sensação, porque é exatamente a mesma coisa que eu sentia quando eu tava no Brasil, né, e assistia algum vídeo. Tem muito desses canais de walking, né, os caras andando aqui por Tóquio, ou alguma foto, né, de algum fotógrafo de rua. E na verdade não é só com o Japão, tá ligado? Eu sinto isso com qualquer imagem de qualquer metrópole, né, principalmente as asiáticas. Mas até assim, tem vídeos dos caras andando em Nova York, também me transmite essa mesma vibe, assim. Hong Kong, né? Todas essas metrópoles que tem muita luz, assim, né? Principalmente se tiver de noite, na chuva, né? Me dá ainda mais essa sensação, assim, essa vibe que eu não sei nem explicar direito o que é, mas é como se fosse uma nostalgia, assim. Imagino que seja a mesma coisa que os caras falam que eles sentem também quando eles assistem meus vídeos, tá ligado? E no começo, né, quando eu comecei a sentir esse bagulho, né, que eu comecei a assistir esses vídeos de Japão e tal, eu pensava que isso acontecia por causa de coisas que eu assisti, tá ligado? De filmes, de jogos, de animes, né, que eu assistia quando eu era pequeno. Porque muitas, né, das histórias que me marcaram na minha infância eram histórias que aconteciam no Japão, ou em cenários, né, inspirados pela estética japonesa ou chinesa, né? Então eu pensava que esse sentimento de nostalgia em relação às ruas do Japão fosse, na verdade, uma saudade ali das coisas que eu assistia quando eu era pequeno, né? Mas aí que tá, né? Quando eu começo a pensar um pouco mais sobre isso, tá? Quando eu penso um pouco mais a fundo sobre esse bagulho, eu não consigo lembrar de nada, tá? Eu não consigo lembrar de nenhum anime, de nenhum filme que eu tenha assistido quando eu era criança, né? Que realmente tivesse essa estética da cidade iluminada, né? Da chuva e tal, essa estética mais cyberpunk que a gente sempre fala e tal. Eu tinha essa impressão de que era por coisas que eu tinha assistido quando eu era criança, mas eu não consigo realmente lembrar de nada assim que eu tenha assistido que tenha me marcado muito quando eu era pequeno, que tivesse essa estética, tá ligado? A real mesmo é que eu só passei a procurar, né, e a assistir esses filmes, né, tipo Blade Runner mesmo, depois de velho já, tá ligado? Justamente porque a estética já me trazia essa nostalgia, essa vibe, entendeu? Então eu só passei a procurar por isso depois que eu já sabia que esse bagulho me dava essa sensação, tá? Então não é como se eu tivesse alguma lembrança, assim, tipo, pelo menos não é nada, assim, que eu consigo realmente lembrar, assim, tá ligado? Quando eu era pequeno eu assistia, tipo, sei lá, tipo, de anime, assim, eu assistia Dragon Ball, tá ligado? Naruto, Avatar, enfim, esses são desenhos que me marcaram muito quando eu era pequeno, mas que tem uma estética completamente diferente dessa parada, né, de metrópole, de cidade, de chuva, né?
E até os filmes mesmo do Estúdio Ghibli, né? Porque a gente fala sempre de Japão, a gente lembra sempre dos filmes do Estúdio Ghibli, que são geralmente... as histórias geralmente acontecem aqui no Japão e mostram bastante, né? Dos cenários, da arquitetura e tal. Até os filmes do Estúdio Ghibli eu só fui assistir também depois de adulto, tá ligado? Eu não assistia quando eu era criança, não é um bagulho que me marcou na infância, assim, né? Então eu nunca entendi muito bem, né? Um bagulho que passou a me dar muito gatilho, né? Esse gatilho nostálgico aí desses bagulhos assim, são aqueles GIFs, né? Aqueles GIFs, sei lá como é que fala, tá ligado? Aqueles GIFs de pixel art cyberpunk, tá ligado? As musiquinhas lo-fi também me pega muito. Até por isso que eu ponho sempre um lo-fizinho no começo dos meus vídeos, tudo, porque eu acho que tá tudo meio que interligado ali, né? Mas eu nunca entendi muito bem porquê, assim, passa muito essa vibe, assim, de anos 90, né? Que foi a época que a gente tava ali na nossa infância e tal, não sei o quê. Mas, tipo assim, exatamente, assim, o que isso me lembra? Tipo, que nostalgia é essa aí que isso aí tá ativando? Eu não consigo, tipo, saber, tá ligado? É realmente, assim, como se eu sentisse saudade, né? De um lugar ou de uma situação que eu nunca vivi, né? E até por isso, né, eu achava que estando aqui no Japão, né, andando aqui nessas ruas, na chuva principalmente, né, tendo essa vibe ali que lembra toda essa estética dos filmes, das coisas que quando eu assisto até dos GIF mesmo cyberpunk, eu achava que estando aqui eu ia ficar meio que sentindo essa vibe o tempo todo, tá ligado? Tipo assim, eu ia andar aqui na rua e ia ficar sentindo essa nostalgia o tempo todo, como se eu tivesse memórias desse lugar mesmo sem nunca ter estado aqui, né? Mas não é isso que acontece, né, estando aqui. E eu tava dando uma pesquisada sobre essa sensação, né, essa coisa da nostalgia de algo que você nunca viveu. E eu acabei achando uma palavra em alemão, né, que se eu não me engano ela se pronuncia Sehnsucht ou algo parecido com isso. E essa palavra é tipo a palavra saudade, né, em português. Ela não existe uma tradução perfeita para ela fora do alemão, né? Não existe uma... o significado dela não é muito exato nas outras línguas. Mas em alemão, né, o Sehnsucht significa, entre outras coisas, exatamente isso, né? Saudade de um lugar que você nunca esteve. E existem, inclusive, diversos estudos em cima desse sentimento, dessa palavra, né? Os psiquiatras dizem que o Sehnsucht geralmente está associado a uma ideia de utopia, né? Algum sonho platônico assim que a gente tenha e que a gente tente materializar na forma de um ambiente ou de uma situação também, né? E o Sehnsucht também é quase sempre associado, os caras falam, né, a um senso de imperfeição da vida, né? Então, tipo assim, apesar de ser um lugar que a gente tenha muita vontade de estar, a gente tem meio que também uma vontade de que ele não seja 100% perfeito, tá ligado? Porque a gente meio que quer ter coisas pra resolver, tá ligado? A gente quer ter uma vida pra levar ali, tá entendendo? Por isso os caras falam que geralmente o Sehnsucht, ele é um sentimento agridoce, né? É tipo uma tristeza, né? Uma melancolia. Mas é uma tristeza que você não quer parar de sentir, né? Uma coisa meio que gostosa, assim, né? É uma tristeza gostosa, né? Uma nostalgia legal. E pra mim, né, especificamente, essa brisa, ela tá muito ligada à ideia de aconchego, tá ligado? Tipo assim, eu gosto principalmente dos becos, né, aqui de Tóquio, justamente porque os izakayas, né, os restaurantezinhos que tem nos yokochos, são lugares aconchegantes, né? Lugares aconchegantes no meio de uma metrópole fria, né? Uma metrópole úmida, uma metrópole triste, né? Então eu gosto muito dessa coisa assim de você ter ali a metrópole chuvosa, né? Fria, mas ali dentro daquele restaurantezinho minúsculo ali no beco
você tá safe, tá ligado? Ali você tá aconchegado e dali você consegue assistir tranquilo a chuva, as pessoas passando, né? Os carros e tudo mais, né? Então, assim, pelo menos pra mim, né, esse sentimento ele desperta pra mim geralmente nesse tipo de situação, tá ligado? Quando eu vejo ali um beco, alguma coisa assim, um restaurantezinho, na chuva principalmente, né? Agora, teve uma vez, né, já faz tempo isso, mas é um bagulho que eu nunca esqueci. Foi um dos primeiros vídeos que eu postei aqui no meu canal, né? Que teve um cara que ele comentou assim, ele falou que ele também achava esses becos aqui do Japão, né, os yokochos, muito legais, muito interessantes. E que ele sentia, né, esse ar meio melancólico, essa nostalgia quando ele via as fotos, os vídeos e tal. Mas aí, uma vez ele veio aqui pro Japão, né, fez uma viagem a turismo mesmo. E quando ele passou pelos becos aqui, pessoalmente, ele não sentiu nada, né? Ele percebeu que era só uma rua estreita, tá ligado? Com cheiro de mofo e umas lanternas penduradas, tá ligado? E eu me identifiquei muito com isso, tá ligado? Porque, na verdade, comigo foi, né? Comigo é ainda a mesma coisa, né? É lógico que, assim, eu gosto muito, né? De explorar e de encontrar esses becos, né? Eu gosto de filmar, de tirar foto e tal. Mas a real é que enquanto eu tô aqui, né? Eu realmente não sinto nada, né? Depois, quando eu chego em casa e eu acabo vendo, né? As fotos que eu tirei, os vídeos que eu gravei, aí eu até sinto, tá ligado? Até sinto a nostalgia lá. Mais ou menos realmente como era quando eu tava no Brasil e assistia os vídeos de alguém andando aqui nos becos, tá ligado? Mas enquanto eu tô aqui realmente, andando ali pessoalmente, eu não sinto nada, né? E isso vai mesmo de encontro ali ao que os psiquiatras dizem lá, que é o Sehnsucht, né? A palavra lá alemã. Que é tipo um bagulho platônico mesmo, né? Um bagulho tipo utópico, assim, é uma parada meio que da sua imaginação, né? Então, tipo assim, não sei, tá? Às vezes pode ser que vocês entrem também nessa brisa de também pensar que estando aqui no Japão vocês vão sentir a mesma vibe de quando vocês assistem os vídeos. Provavelmente não vão, tá ligado? Lógico, né? O Japão ele é muito bonito, os becos são realmente lugares muito interessantes e tal. Mas essa paz, né? De você poder só, tipo, tá ligado? Relaxar e assistir a caminhada, tá ligado? Sem ter que se preocupar com nada, sem ficar cansado, tá ligado? Só prestando atenção em cada detalhe, assim. Isso é uma coisa que é mais fácil de você adquirir pelos vídeos, pelas fotos mesmo, do que estando aqui pessoalmente, né? Que nem eu falei, tipo, quando eu tô lá no beco lá, tá ligado? Eu não sinto nada, assim, é tipo uma rua normal, eu tô prestando atenção nos meus arredores, eu tô pensando nos problemas da vida e tal, tipo, pô, é como se fosse qualquer outra rua normal, tá ligado? É bonito e tal, mas eu não sinto essa nostalgia, tá ligado? E depois, quando eu chego em casa, eu assisto os meus próprios vídeos, tá ligado? Eu vejo as próprias fotos que eu tirei quando eu tô editando e tal. Às vezes bate aquela vibe, tá ligado? Então é mó brisa, tá ligado? Porque quando eu tava lá eu não sentia, tá ligado? Mas vendo os bagulho que eu gravei, que eu tirei foto, eu sinto. E... Então assim, tá ligado? Outra coisa também é que, tipo assim, né? Pode ser que tudo isso que eu esteja falando aqui também pode ser que não faça sentido nenhum pra algumas pessoas, tá ligado? Pode ser que os caras estejam falando, caralho, tá? O Baca tá louco. E... Na verdade tem um monte de gente, né, que sempre fica me perguntando por que eu gosto tanto dos becos, tá ligado? Nossa, sai desses becos, não sei o quê. Então eu imagino que tenha gente realmente que não sinta nada, tá ligado? Que vê esses vídeos e tal e não sente nostalgia nenhuma, né? Mas eu sei também, porque tem muitos comentários assim que eu recebo no Instagram, aqui no YouTube mesmo. De muita gente falando, né? Acho que principalmente gente da mesma geração que eu, tá ligado? Essa geração lo-fi, que entende mais ou menos o que eu tô falando, tá ligado? O que é essa nostalgia, essa sensação que dá, tá ligado? De passar por essas quebradas assim. Essas lanternas, né? O neon, essas luzes coloridas, os reflexos, né? Tudo isso bate ali uma vibe assim que é difícil de explicar, né? E provavelmente é exatamente esse sentimento aí que os alemães chamam de Sehnsucht, né? E os psiquiatras alemães, eles também falam isso, né? Que esse sentimento, né? Ele varia
de pessoa para pessoa, né? Dependendo da idade, né? Dependendo das experiências que cada um teve na vida, né? Cada um vai sentir essa atração ou essa nostalgia por lugares diferentes, independente se você já esteve lá ou não, tá ligado? Tem muita gente que diz que sente essa sensação, essa nostalgia quando se imagina vivendo, por exemplo, numa cidadezinha nos Alpes, tá ligado? No outono, com as folhas tudo vermelhinha, né? O trenzinho passando ali no meio das casinhas, por exemplo. Tem muita gente que fala que esse tipo de ambiente desperta ali uma nostalgia mesmo sem nunca ter vivido num lugar assim, tá ligado? Tem gente que diz que sente esse bagulho também quando vê fotos ou filmes, né, que retratam como era a União Soviética, né, também. Aquele clima frio, né, meio nublado, os prédios quadradinhos, pá. Tem muita gente que se identifica, tá ligado? E tem muita gente que acha que esse bagulho tem a ver com vidas passadas, tá? Daí já levanta também a crença de cada um, tá ligado? Mas na psicologia, o nome dessa sensação, né, em alemão, é Sehnsucht. E pra mim, né, essa nostalgia, essa vibe, ela é despertada quando eu vejo essas metrópoles asiáticas, assim, cheias de neon, né, chuva e os yokochos aqui do Japão. E pelo que vocês dizem, né, pelo que vocês comentam sempre nas minhas fotos, nos meus vídeos, eu imagino que tenha muita gente aí que se identifica com isso também, tá ligado? E até por isso o Blade Runner também, né, aquela cena inicial do Blade Runner, o Deckard indo comer na barraquinha de lamen, né? Tudo isso, tipo assim, pô, tem a chuva ali, tem mó caos, mó barulheira, um monte de gente e tal. Mas ali naquela barraquinha ali, pô, ele tá safe ali, tá ligado? Ele não tá pegando chuva, ele tem uma comidinha quente, entendeu? É uma situação cotidiana, né? Também entra muito aquele slice of life, né? Que os caras falam. É uma situação cotidiana que a gente se identifica, que a gente tem vontade de viver naquela cena, né? Que nem a gente fala, pô, a gente tem vontade de viver dentro daquele gif, né? E é meio que isso, tá ligado? Esse é o Sehnsucht. A nostalgia de uma coisa que você nunca viveu, de um lugar que você nunca esteve, tá ligado? E é isso, mano. Espero que vocês tenham gostado aí. Espero que tenha feito algum sentido. E é nóis.